No livro de Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 9, ali fala sobre as almas debaixo do altar. E essas almas clamam a Deus por vingança, para que Deus vingue o seu sangue. É evidente que essas almas não são almas que estão no paraíso, morreram e foram para o paraíso, mesmo porque elas são simbolizadas como estando debaixo do altar. Então é apenas uma forma simbólica, onde os santos clamam pela justiça, clamam para que Deus vingue o seu sangue. É um pouco semelhante ao que aconteceu ali no livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 10, porque ali Deus fala para Caim que o sangue do seu irmão clama a mim, Deus e a terra. Então é uma forma simbólica de dizer que Abel estava clamando a Deus por justiça. Agora, ali no Apocalipse, no capítulo 18, aqui fala sobre a condenação de Babilônia, e que fala que finalmente Deus vinga o sangue dos santos. Então, João ele vê que o sangue dos mártires foram julgados, daqueles mártires que clamam, ali em Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 9. Então fala assim: exultai sobre ela, os céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então finalmente a causa daquelas almas foram julgadas. Agora fala que julgou contra ela. Então essa ela significa Babilônia. Porque nesse contexto aqui de Apocalipse 18, aqui está falando do julgamento de Babilônia, da queda de Babilônia e do seu julgamento. Então finalmente Babilônia foi julgada. E essa Babilônia aparece em Apocalipse 17, aqui no verso 5. Fala assim: na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominação da terra. Essa Babilônia, Apocalipse 17, é apresentada como uma mulher prostituta. Isso fala aqui no verso 4. E no verso 6 diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei com grande espanto. Então essa mulher está envolvida com o sangue das testemunhas de Jesus. Ela perseguiu os apóstolos, perseguiu os seguidores de Jesus. Então aquelas almas debaixo do altar, que está em Apocalipse no capítulo 6, a partir do verso 9, são os mártires, pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Agora aqui em Apocalipse, no capítulo 14, aqui no verso 8, aqui fala sobre a voz do segundo anjo. Então diz assim: seguiu outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Interessante que em Apocalipse 17, essa mulher tem um cálice de ouro nas suas mãos, cheio da ira da sua prostituição. E com esse vinho embriagou os reis da terra. Então deu de beber aos moradores da terra o cálice da ira da sua prostituição. E essa mulher será julgada quando acontecer as 7 pragas. Porque fala em Apocalipse 15, aqui no verso 7. Então dos 4 seres viventes, deu 7 anjos as 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. É evidente que essa taça, 7 taças da cólera de Deus, são as 7 pragas. Porque fala aqui no verso 16, do capítulo 16, aqui no verso 1. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então Babilônia finalmente será julgada quando for derramadas as 7 taças da cólera de Deus. E fala aqui no verso 6 de Apocalipse 18, porque aqui fala sobre a queda de Babilônia. No verso 6 diz assim: dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagar em dobro, segundo as suas obras. E no caso em que misturou bebida, misturai dobrado para ela.
Assim como Babilônia, ela deu de beber do cálice da ira da sua prostituição, assim ela receberá as 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus. E fala que essa ira é sem mistura. Fala aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, no verso 10. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Então, aqui no verso 9, fala, seguiu-se este outro anjo dizendo, terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá a marca na fronte na sua mão, esse também beberá da ira e da cólera de Deus. Ou seja, os que estiverem em Babilônia são aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Então eles receberão o mesmo destino, a mesma condenação de Babilônia. E aqui no verso 12 fala algo interessante, de Apocalipse 14. Fala assim, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então somente não vão receber, não serão condenados com Babilônia, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os seguidores de Jesus que guardam os mandamentos de Deus. Então a nossa única segurança são aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. A segurança, as pragas não atingirão as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Então a nossa segurança está em fazer parte das pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Somente eles não receberão da ira de Deus, não receberão as 7 pragas, não serão condenados com Babilônia.